Se bem que essa semana começa mais ou menos porque tem um feriado nacional na quinta-feira, Corpus Christi. É por isso que não se espera grandes coisas, não são esperadas do Congresso Nacional. Porém, amanhã há uma data importante, que é a apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária. Isso não significa que já exista um projeto substitutivo aos projetos que tramitam hoje no Congresso Nacional e que a partir de algum momento começará a tramitar. Ainda não. O que vai ser apresentado amanhã pelo relator Aguinaldo Ribeiro é o resultado do trabalho desse grupo, com uma indicação bem clara de unificação dos impostos sobre o consumo. Simplificação: 5 impostos passarão a ser 1 ou 2, dependendo do que for acontecer na discussão posterior da reforma tributária. Nós temos que acompanhar muito de perto esse assunto. Primeiro, porque acho que não há ninguém aqui no nosso país que não entenda a necessidade de uma reforma tributária que, pelo menos, no mínimo, simplifique a cobrança de impostos. Se puder haver ali um pouco mais de justiça tributária, se bem que justiça depende do ponto de vista de cada um e do bolso de cada um, também é muito bem-vinda. A gente sabe que reformas como essa são reformas que mexem com muita gente, muitos interesses, ainda mais reforma tributária, quando você envolve produção, quando você envolve arrecadação de impostos e quando você envolve municípios, estados e União. É muita gente para entrar em consenso, não é muito fácil. Então, esse tipo de reforma tem que ser feito no começo de governo. Nós tivemos a reforma previdenciária aprovada logo no comecinho do governo Jair Bolsonaro. Durante o governo Michel Temer, claro, a condição era diferente, ele sucedeu a Dilma Rousseff depois do processo de impeachment, mas no começo de sua gestão, Michel Temer também conseguiu aprovar a reforma trabalhista. A reforma da vez agora é a tributária. Bem, será que a gente consegue fazer com que ela ande esse ano no Congresso Nacional? A gente tem que estar sempre atento aqui e não perder de vista. Isso vai depender muito do clima do relacionamento entre Executivo e Legislativo, que das últimas vezes, nos últimos testes, mostrou ali, no mínimo, um cenário preocupante para o governo federal. Nesse fim de semana, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, digamos, vestiu as sandálias da humildade e diz que, de fato, tem coisa que precisa melhorar nesse relacionamento. Vamos acompanhar. Com muito respeito ao Congresso e com muita humildade, também vai se reformulando para que aqueles compromissos firmados com o Congresso Nacional sejam executados no tempo mais rápido possível. Bem, o que ficou claro na semana passada e nas semanas anteriores também com as outras votações, com derrotas importantes do governo Lula no Congresso e com as vitórias que só aconteceram pela ação do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que de fato tem muita coisa para melhorar nesse relacionamento e que a reforma tributária vai depender de um cenário mais favorável. A gente vai estar acompanhando tudo aqui, contando para você no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV.